Eu quero que não seja nada, eu não quero que seja nada para vocês assim que traga dificuldade. Sempre me dê o feedback de vocês, se está indo rápido, se está indo devagar, tá? Se eu estou cobrando muito de vocês, assim, eu quero que seja, como eu sempre falo para vocês, eu quero que esse momento nosso aqui seja um momento de aprendizado, de até mesmo de um pouco de satisfação de vocês, né? Porque acho que toda vez que a gente aprende alguma coisa nova, a gente acaba ficando contente, feliz, né? E em tempos de que tudo nos preocupa, né? Porque também o que aflige vocês aflige a nós também, professores, né? O medo da pandemia, o medo da contaminação, né? A pressão psicológica, tudo isso também afeta a gente como professor, né? E afeta bastante, porque como eu já falei para vocês várias vezes, eu queria muito estar presente com vocês, eu queria estar na sala de aula com vocês. Eu perco muito de não estar na sala de aula com vocês, eu perco muito de aprender também de não estar na sala de aula, porque eu aprendo todo dia que eu entro na sala de aula com vocês. Estou aprendendo algumas coisas novas agora, né? Usar a tecnologia, mas o contato humano nunca vai ser substituído, né? Eu acho assim, eu sempre fui contra a aula à distância, continuo sendo contra as aulas à distância. Nós estamos nessa situação aqui porque é uma situação de excepcionalidade, né? Eu torço que nós voltemos o quanto antes possível e com segurança, né, para a sala de aula presencial, que eu acho que é a melhor forma de você discutir ciência, né? A gente usa outras formas, usa outras tecnologias, mas o ser humano ainda, eu ainda tenho muita crença nisso, que o ser humano ainda é imprescindível no entendimento da produção, na produção do conhecimento científico, né? E, e eu sempre falo que a produção do conhecimento científico é um processo social. Ele não é só individual, né? É quando nós nos juntamos para discutir sobre algum assunto que eu acho que a ciência ganha e cresce, né? E ela, além de ser reproduzida, ela ganha mais conhecimento nesse processo. E estar em sala de aula faz parte desse processo de reprodução do conhecimento e de nova produção de conhecimento. Eu tenho uma crença muito grande nisso, nesse processo de ensino-aprendizagem, como também processo de produção de conhecimento, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre classificação climática, pessoal. Vocês podem, a qualquer momento, pedir a palavra, ou falar, ou abrir o áudio, questionar alguma coisa. A aula é para vocês, né? E a participação de vocês é imprescindível sempre na nossa aula. Tá? Eu vou bem devagar, vou terminar mais cedo, terminamos, terminar na hora, terminamos, mas eu vou assim, de forma bem tranquila para a gente entender esse processo, tá? Entender o conteúdo. Essa aula é do professor Francisco de Assis Mendonça, um dos maiores climatólogos do Brasil hoje. Ele é meu amigo pessoal. Hoje ele está como pró-reitor de pós-graduação na Universidade Federal do Paraná. É um dos grandes nomes da geografia moderna hoje. Ele trabalha com climatologia da saúde, né? Ele é conhecido tanto no Brasil como fora do Brasil como um grande geógrafo, um grande climatólogo. Ele foi orientando de outro grande climatólogo também, que é de grandes climatólogos, né, que são o Conte, o Monteiro, são grandes nomes da climatologia. Depois eu vou falar com vocês sobre esses eu passo um textinho sobre eles para vocês, tá? Então, essa aula eu estou fazendo uma copia e cola dele, viu, gente? Estou sendo bem sincero, porque é uma aula maravilhosa, né? Então, já que eu já tive essa aula com ele, vou passar para vocês também. E é o tema da nossa aula de hoje, né, que é classificação climática, né? Nós tentamos, desde Humboldt, se lembra da introdução à ciência geográfica, vocês estão tendo a epistemologia, né? Então, desde Humboldt, quando os pais da geografia, nós tentamos classificar os espaços geográficos, né? E climática, né? Ou seja, a expressão espacial de acordo com a questão climática. Então, Humboldt fez um trabalho bem legal sobre isso,
Tá? Então, foi o primeiro. Uma das classificações que eu tenho que vou trabalhar com vocês, que é de Köppen, ela é muito embasada nas classificações de Humboldt, né? Nos trabalhos de Humboldt lá do século XIX. E a classificação climática tem várias classificações, a mais utilizada de Köppen, que eu vou falar para vocês sobre isso, né? Vou apresentar algumas formas de se classificar aqui, mas a classificação climática é muito importante para nós, para a gente entender mais ou menos como se dá, né, com determinado classificação, entender já o que significa o tipo de clima que advém dessa classificação. Tá? Quando eu vou fazer um mapeamento, eu não posso fazer um mapa cheio. Um mapa não tem como colocar no mapa de clima, por exemplo, ficar colocando, descrevendo com uma página de cada clima para definir os climas de determinados espaços geográficos. Então, a gente criou os pesquisadores em climatologia criaram alguns tipos de classificação climática que levam em conta algumas características. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, CFA, eu estou falando sobre um determinado tipo de clima, com determinadas características. Então, CFA equivale a determinadas características, né? Que eu vou lá e vou ver que são essas características que são comuns a todos os climas CFAs que tem no mundo. Tá? Então, a classificação climática é uma classificação genérica, viu, gente? É genérica, mas necessária quando eu estou trabalhando com uma escala muito grande, né? A nível estadual, a nível federal, a nível planetário, então tem que ter classificações mais genéricas. Né? Não tem como ficar classificando como se fosse classificar pequenos espaços geográficos. Então, eu vou fazer uma classificação genérica para tentar entender genericamente como que é as características de determinado clima, determinados espaços geográficos. Tá? Então, a classificação climática, ela objetiva caracterizar em uma grande área, como falei para vocês, genericamente falando, uma grande região, zonas com características climáticas e biogeográficas relativamente homogêneas, muito parecidas, né? Que têm as características mais ou menos parecidas. Essa caracterização pode ser feita com base em diversos critérios, que dependem do objetivo do classificador, do climatólogo, do que ele quer classificar o que ele quer evidenciar nessa classificação dele. Tá? A classificação climática pode ser feita com base na paisagem natural ou por índices climáticos, né? Índices climáticos e meteorológicos. Tá? As classificações climáticas, né, que podem ser feitas por paisagem natural, por índices climáticos, no primeiro caso, no caso de paisagem natural, considera-se a ocorrência ou não da vegetação e o tipo de vegetação predominante. Foi isso que Humboldt fez lá no século XIX. Né? Ele levou em conta a ocupação, principalmente da vegetação em determinados espaços geográficos do mundo, para fazer uma classificação mais ou menos biogeográfica do mundo, tá? Levando em conta essa variabilidade climática expressa pela vegetação, ou seja, pela vida na superfície da Terra. Na literatura geobotânica, tal unidade é denominada de vegetação zonal. Esse critério baseia-se no fato da vegetação ser um integrador dos estímulos do ambiente. Né? Assim, existem regiões permanentemente cobertas por gelo e sem vegetação. Né? B, temporariamente coberta com neve e permanentemente cobertas com florestas teciduais. C, com florestas deciduais, mas com verão quente e chuvoso. D, com florestas tropicais. E, equatoriais com florestas luxuriantes, no caso da Amazônia, tá um exemplo para vocês, né, que está bem próximo de nós. F, de savanas, né? Savanas, um exemplo nosso aqui, um tipo de vegetação savânica é o cerrado, tá? Que é mais ou menos correlato, o cerrado não é a savana, deixando bem claro para vocês, mas nós fazemos algumas correlações entre o tipo de vegetação das savanas e do cerrado. Isso porque o cerrado ele tem uma vegetação um pouco mais complexa, um pouco mais fechada, tá? E G, desérticas, né? Entre outras. Desertos frios, desertos quentes. Então, a classificação climática objetiva caracterizar em uma grande área ou região de zonas, né, com características climáticas homogêneas. A classificação do clima também pode ser feita para localidades específicas, levando-se em conta tanto as características da paisagem natural, vegetação zonal,
baseando-se no fato da vegetação ser um integrador dos estímulos do ambiente, né? A vegetação é um reflexo dos processos climáticos que estão acontecendo naquele espaço geográfico. Elas refletem esse ambiente geográfico, tá? Como também os índices climáticos, baseados nas normais climatológicas. Normais climatológicas, lembrem, né? Daquela questão que eu falei para vocês. Nós temos uma curva de médias climatológicas, eu acabo retirando os extremos, né? E trabalhando com o que está mais próximo da curva, ou da linha, né? Da linha modal. Lembra de matemática lá? Tá? Então, essas caracterizações climáticas, elas vão levar em conta, né? Essas vegetações zonais, as características são muito próximas, são muito parecidas em determinadas zonas, né? Aqui, por exemplo, nessa região amazônica, aqui no sul no sul do país, né? Tem algumas classificações climáticas genéricas, CFA, CFB, AF lá na Amazônia, por aí vai, tá? Eu vou passar só ter um exemplo para vocês. Então, o clima, ele acaba representando dentro do espaço representado dentro do espaço geográfico, geralmente pela cobertura vegetal, pela ocupação de vida nesse espaço geográfico, tá? Só alguns exemplos para vocês. Região equatorial, que é a floresta amazônica, a Caatinga, que é uma região semiárida, né? Está entre uma savana e o cerrado nosso, tá? Tá mais próximo, tá quase entre uma savana e um deserto, na verdade, né? A região do Pantanal brasileiro, que na verdade não é um pântano, né? É uma planície de alagamento, né? E os Pampas gaúchos, né? Uma região que não tem muitas florestas, tem mais gramíneas, né? Vegetação mais rasteira, mais arbustiva. No caso da classificação com índices climáticos, que é o que a gente vai acabar mais usando dentro da climatologia, tá? Que leva em conta índices mais exatos, mais que são quantificáveis, que são verificáveis. O clima é caracterizado por elementos meteorológicos, né, e suas combinações, ou seja, eu preciso dos dados meteorológicos, da coleta desses dados, trabalhar em cima desses dados por vários anos para tentar entender como se dá o desenvolvimento desses fenômenos meteorológicos em determinado espaço geográfico. E assim classificar esses espaços geográficos de acordo com a constância desses fenômenos meteorológicos. Índices mais simples usam valores médios de períodos específicos. Exemplo, mês mais quente ou mais frio, né? Totais sazonais, eventualmente com desvios em torno das médias, né? E para fazer essa classificação climática, eu não posso fazer de acordo com a média anual. Eu tenho que levar em conta que eu tenho, durante o ano, eu tenho variações nos fenômenos meteorológicos, né? Em determinadas áreas geográficas. Mais próximo do Equador, vou ter variações, quase 2 variações anuais, tá? Mais próximo, mais abaixo das linhas dos trópicos, eu vou ter entre 3 ou 4 variações sazonais. Então, por aí vai. Então, eu tenho que trabalhar com essas variações, que elas são bem explicitadas através da coleta de dados. As coletas, a expressão dos dados nos mostram como se dá essa variação durante o ano, né? Qual que é a sazonalidade dos eventos que acontecem naquele determinado espaço geográfico. Então, utilizando-se a climatologia estatística, é possível avançar para estudos de probabilidade de ocorrência de eventos adversos extremos, tais como secas, chuvas intensas, temperaturas extremas, ventos extremos, e até mesmo, né, no futuro a gente conseguir prever, né, assim, a probabilidade de ocorrência desses ciclones extratropicais, né, que podem ocorrer ciclicamente no futuro. Eu posso conseguir descobrir uma ciclicidade nesses eventos de ciclone extratropicais, né? De eventos mais extremos desses ciclones. Eles acontecem todo ano, mas são eventos menos catastróficos do que aconteceram esse ano e alguns anos anteriores, certo? Então, ciclicamente, talvez ciclicamente, em alguns anos eles sejam mais extremos, sejam mais fortes, cheguem mais adentro do nosso continente, adentrem mais no nosso continente, né? Não fique restrito apenas ao oceano e à costa. Em geral, os limites dos índices climáticos são estabelecidos de modo a permitir concordância com as delimitações impostas pela distribuição da vegetação zonal, tá?
muitas vezes acabam se correlacionando essas classificações, né? Muitas vezes, mas eu tenho que levar em conta, quando eu vou trabalhar com classificação climática, principalmente quantitativa, quais são os dados quantitativos, tá? Então, a utilização de limites rígidos para o traçado dos contornos divisionários dá a ideia de transições abruptas, mas não são abruptas, né? As transições, geralmente, elas são muito... elas são muito... como é que eu posso colocar aqui? São muito graduais, né? Dentro desse espaço geográfico. Não tem como falar que até determinado espaço, né? Por exemplo, na linha de trópico, abaixo é temperado, acima é tropical. Né? Não tem como fazer essa classificação. Não é bem assim, né? Tanto que uma das linhas de trópico passa aqui próximo de Cornélio Procópio, Pucarana, Londrina, né? E eu não consigo fazer uma transição tão drástica de um espaço tropical ao norte para um espaço temperado ao sul. Né? A transição não é drástica, ela é muito gradual. Né? E é muito gradual de acordo também. Tem variabilidades quanto mais no interior do continente, quanto mais próximo ao oceano. Então, tem variações diferenciais também, mesmo na linha dos trópicos. Como fazer, eu não tenho como determinar, mesmo estando isso determinado no mapa, que o mapa é apenas uma expressão da realidade, apenas uma expressão da realidade, né? Uma forma de se expressar a realidade, determinado espaço geográfico e período temporal, né? Ele é o reflexo de um período temporal, então ele não pode ser tido como algo estanque, como algo rígido, né? Mesmo porque essas variações climáticas elas tendem a ter uma variação também espacial, né? Dentro de um limite de, de, dentro do limite espacial e temporal, né? No espaço geográfico. No uso das classificações climáticas, deve-se considerar tais aproximações e a falta de dados suficientes em grandes áreas do mundo, né? Nós temos o Brasil, que o Brasil tem uma capacidade muito grande de coleta de dados, mesmo porque o agronegócio contribui para isso, né? Eu preciso ter um planejamento eficaz para que tenha uma produção eficaz, mesmo que são commodities, são produtos de exportação, né? Então, as bolsas de valores trabalham com a previsão de futuras, né? Geralmente trabalham com previsão de safras de 1, 2, 3, 4 anos no futuro. Já comercializam, já estão comercializando a safra de 2, 3 anos no futuro, né? Então, no país onde, como no caso do Brasil, que tem um grande viés do agronegócio, você também tem grandes pesquisas na área de climatologia e meteorologia para fazer esse planejamento, certo? Mas tem países que você não tem tanto desenvolvimento da ciência climatológica e nem da ciência meteorológica, e nem mesmo a quantidade de coleta de dados que nós temos no Brasil. Apesar do Brasil estar aquém de outros países, como a América do Norte, também, que é um grande produtor de commodities, né? Mas, ainda assim, nós temos em relação a outros países que talvez não tenham. Professor, Oi. Ronildo Mendes. Ô, Rony, pode falar. Com respeito a esse primeiro parágrafo aí do quadrinho azul, de que os limites dos índices climáticos estabelecidos Não de são modo a rígidos. permitir concordância com as delimitações impostas pela distribuição da vegetação zonal. E aí o senhor disse, nós vimos aí, né, Sim. que a vegetação zonal é a ocorrência ou não de vegetação e o tipo de vegetação predominante e tal. Sim. Assim, para eu entender, floresta amazônica, né? Você tem os tais índices climáticos que tem a ver com a altitude, né? Tá, Com a X. altitude, com a latitude, com a Né? martividade, E continentalidade, aí, de que maneira precipitação. isso concordaria com outros aspectos da floresta amazônica? A quantidade de evaporação de água por causa das árvores? Não, assim, lá no caso da Amazônia é muito fácil de você fazer a correlação entre os índices climáticos naturais, né, vegetação zonal, e os índices climáticos, né, quantitativos. Lá eles batem muito bem lá. Você tem uma delimitação de classificações climáticas lá que tem uma relação
intrínseca, inclusive com o tipo de vegetação que tem, né? Lá é uma região equatorial, que chove muito e tudo mais, né? E que tem uma floresta exuberante, que ela reflete realmente o tipo de clima que é lá. Reflete os quantitativos que são coletados lá, entendeu? Só que o que eu quero dizer para vocês aqui é que esse limite desses índices, né? O limite geográfico, ele não é rígido, né? Ele é variável. Eu vou ter anos em que a minha chuva ela vai ser forte, não só naquele limite que está no mapa lá na Amazônia, como região amazônica, AF, né, no caso lá da Amazônia, mas ele também essa chuva vai acabar extrapolando para o início do Cerrado, para aquela área de transição entre Cerrado e Floresta Amazônica. Também vai chover muito em alguns anos, entendeu? Porque ele tem uma variação também cíclica dentro daquele espaço. Anos que ele vai ocupar um espaço maior, aquele clima, naquele tipo climático, e anos que ele vai ocupar o espaço que está determinado no mapa, e anos que ele vai ocupar o espaço menor que o mapa. Não. O mapa, por exemplo, o mapa de climático, ele é algo muito estático, mas a natureza não é estática, a Sim. natureza é dinâmica. Isso, perfeito. Entendeu? Não, eu entendi, isso eu entendi, de você não poder delimitar com rigor, né? Exato. Porque a natureza é dinâmica, num ano chove mais, no outro chove menos, num ano chove fora do que seria estabelecido dentro da linha, outro chove só dentro e tal. Entendi. Mas a minha pergunta, e não sei se eu soube fazê-la, é isso: de que maneira, no caso da floresta amazônica, né? A quantidade de árvores, a quantidade de cursos d'água, etc., concordam com os limites dos índices climáticos. Agora vamos falar, então, da região da Caatinga, né, que tem menos chuva e tal. De que maneira que aquela falta aquela menor quantidade de verde, né, ou de árvores que são hiper resistentes, mas não floram e não dão folhas como a da floresta amazônica, concordariam com os índices climáticos da Caatinga? Então, a Caatinga, bom exemplo, tanto a floresta amazônica como a Caatinga são ótimos exemplos. São ambientes, no caso da Caatinga, um ambiente bem característico, né? É um semiárido, onde tem a precipitação de 600 milímetros mais ou menos por ano, tá? De 400 a 600 milímetros. Ele tem, sazonalmente, uma estiagem, ou seja, um período no ano que ele passa um longo período no ano sem chuva, ou seja, sem umidade nenhuma, sem ter precipitação, né? Em alguns períodos do ano tem chuvas torrenciais, inclusive tem até, em alguns períodos do ano lá, em alguns anos também, seguramente, tem até inundações, já falei para vocês, tá? E como é que isso é expresso? Dentro dessa quantitativa, né, que eu já falei para vocês, né, quantidade de milímetros, quantidade de insolação, quantidade de precipitação, de evapotranspiração, com a vegetação zonal. A vegetação zonal, como você mesmo falou aí, é uma vegetação que tem poucas folhas. As folhas evoluíram para perder a menor quantidade de evaporação possível, ou seja, de perder a menor quantidade de água possível durante o ano, tá? Elas, quando tem uma seca muito prolongada, perdem a folha para não perder, para não evaporar e morrerem, tá? Então, a vegetação, ela expressa esse quantitativo que a climatologia quantitativa está conseguindo está quantificando, está expressando, entendeu? Ela é a expressão espacial, expressão paisagística do que mostram os dados climáticos, os dados meteorológicos, você entendeu? Beleza, então, entendi. Aí elas estão se estabelecendo, tendo uma concordância muito próxima, né? São árvores que estão acostumadas a passar fogo nelas, as cascas são cascas, como é que eu coloco o nome? A rolha é feita de, como é que é o nome da matéria da rolha? Me fugiu o nome aqui. Cortiça? Cortiça. A palavra curtiforme vem de cortiça. A cortiça é resistente ao fogo. Então, são árvores, tanto do cerrado quanto da caatinga, muitas árvores têm a casca dela curtiforme, ou seja, ela é resistente ao fogo, tem uma característica de cortiça, entendeu? Então, nem o fogo, nem o calor do fogo passa para a planta interior da planta. Se não passa para o interior da planta, ela não vai fazer com que a planta perca umidade, mesmo quando haja incêndios florestais. Então,
você tem uma intensa concordância entre a vegetação, que é a paisagem, com o tipo climático. O mesmo ocorre com a Amazônia. Eu tenho uma floresta exuberante, com árvores maravilhosas, verdejantes, não perdem folha em nenhum período do ano, elas não são deciduais, né? Elas são perenes, as folhas, os rios são perenes, a vegetação ela é muito exuberante durante todo o ano, então ela expressa bem o tipo climático equatorial, entendeu? Beleza, entendi, Quente, ok. úmido. Então, a paisagem de lá, ela está concordando com o tipo climático. Beleza. Então, E além de ela concordar, ela interfere e uma depende da outra, né? Sim, sim, sim. Mas quando a gente fala de classificação, eu estou falando de uma classificação, né? Então, a paisagem, ela concorda com o tipo de classificação. Ela tem uma concordância muito, muito, muito próxima ao tipo de classificação. Entendeu? Beleza, entendi. Obrigado, Beleza? professor. Falou. Então, o uso de classificações climáticas deve-se considerar tais aproximações e a falta de dados suficientes, já falei isso para vocês, né? Sobre a questão do resto do mundo. Agora vamos falar sobre alguns métodos de classificação climática, bem rapidinho, tá, gente? De Martoni, em 1926, né, para delimitar diferentes, desculpa, diferente, né, diferentes não, tá? Zonas de vegetação da Terra, né, ele utilizou, né, esse índice dele, né, esse tipo de característica de classificação, ele utilizou a letra I, no caso, né, que é igual a precipitação anual em milímetros e temperatura média anual em centígrados, mais 10, tá? Então, o autor propôs a classificação a partir de índices inferiores a 5, correspondendo a verdadeiros desertos, e até índices superiores a 30, que se referem a florestas densas, né, tropicais e equatoriais. Mas, assim, é um tipo de classificação climática muito, assim, muito simplória, né? A gente nem usa hoje. É só para mostrar para vocês a história que teve essa classificação e mostrar que é algo muito recente. Há menos de 100 anos começou a procurar formas de se classificar o clima, né? E padronizar a questão da classificação climática, tentar padronizar genericamente a classificação do clima no mundo, tá? Para que quando tem um índice tal, eu sei que tipo de clima que é de acordo com esse índice. No caso de Martoni. De Gaussen, em 1955, né? O mês mais seco, definido como aquele em que a precipitação total expressa em milímetros é igual ou inferior ao dobro da temperatura média expressa em centígrados, tá? Ou seja, P menor que igual 2 vezes T, tá? Isso depois é feito a fórmula que ele utiliza para fazer essa classificação, tá? Existem inúmeras outras classificações climáticas, como as propostas por Imberger, Transue, Hargreaves, Papadakis, Troll, entre outros, tá? Nesta aula serão apresentadas apenas as classificações de Köppen. Eu estou dando 2 exemplos para vocês, 2 mais antigos, tá? Mas eu vou mostrar o de Köppen e a de Thorne-Out. Eu não sei muito bem falar esse nome. Desculpe-me que eu não sei falar anglo-saxão, tá? Então, de Köppen e de Thorne-Out. São as 2 classificações principais. Mas sempre deixando bem claro que a de Köppen é mais usado mundialmente, inclusive no Brasil. De Köppen é quase que uma unanimidade de classificação climática dentro da climatologia. Não é a única, mas é quase que uma unanimidade. Quase todos usam a classificação de Köppen, tá? Então, como é feita a classificação de Köppen? A classificação climática de Köppen define 5 grandes grupos, tá? A, megatérmico, ou seja, tropical úmido, com temperatura média do mês mais frio acima de 18 graus. B, clima seco. C, então ela trabalha com letras, tá, gente? C, mesotérmico, temperado quente, com temperatura média do mês mais frio entre menos 3 e 18 graus, tá? Microtérmico, que é a D, temperado frio, com temperatura média do mês mais frio entre menos 3, maior que menos 3, e do mês mais quente, 10, ou seja, bem frio. E polar, tá? Com todos os meses com temperatura média abaixo de 10 graus centígrados, tá? Aí, os climas B se subdividem em BW, desertos, e DS, estepe.
Se chuva é de inverno, P, tá? Igual a T. Então, tem algumas fórmulas para vocês aqui, tá? Não vou... Só para vocês terem ideia de como é feito essas fórmulas. Se não há predominância de estação chuvosa, né? Tem usa-se essa outra fórmula, que é BS, tá? Se a chuva é de verão, nós temos outro tipo de fórmula. E, observação, P, chuva anual em centímetros e T, temperatura média em centígrados, tá? Então, isso aqui é mais ou menos como é feita a classificação de Köppen, tá? Então, leva-se em conta valores quantitativos, né, para você definir genericamente alguns espaços geográficos. Só para vocês terem ideia, né, da classificação A, né? A é com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e a ausência de estação seca. Por exemplo, a Amazônia Ocidental, que eu falei para vocês que é a F, né? E parte do litoral do Sudeste, tá? Que tem a região lá da Serra do Mar, que é muito úmida também. A M, com pequena estação seca sob influência de monções, ocorre em boa parte da Amazônia Oriental. A W, denominado clima de savanas, com inverno seco e chuvas máximas no verão, presente nas regiões norte, centro-oeste e parte do sudeste, onde você tem lá o cerrado, principalmente, que é a expressão espacial disso, a vegetação zonal disso é o cerrado. Tá? A W, com essa centinha em cima, igual ao anterior, mas com chuvas máximas no outono. Né? A W com esse circunflexo. Não lembro qual sinal que é esse. Fugiu do meu português aqui. A S, precipitações de outono e inverno ocorrem em parte do litoral nordestino. Tá? Os tipos climáticos B, tá? BSW, estou dando exemplos aqui mais do Brasil, tá, gente? Semiárido quente ocorre no sertão da região nordeste, né? Que no caso lá você tem expresso isso pela Caatinga, tá? O C, os tipos climáticos C, são os tipos que têm relação com o clima tropical. CWA, tropical de altitude, com inverno seco e temperatura do mês mais quente acima de 22. Tá? CWB, tropical de altitude, com temperatura do mês mais quente abaixo de 22. CSA, tropical de altitude, estiagem de verão, representando a pequena região do Nordeste. Tá? CFA, subtropical, sem estação seca e temperatura do mês mais quente superior a 22 graus, que nós estamos mais ou menos nesse tipo de clima aqui, CFA ou CFB, tá? E CFB, subtropical, sem estação seca, com temperatura do mês mais quente abaixo de 22 graus, tá? Que é mais próximo lá de Curitiba, segundo o Planalto. Aqui tem um macroclima do mundo, né, de acordo com a classificação de Köppen, tá, gente? É um mapa bem interessante. Depois eu passo só o mapa para vocês, vou deixar disponível amanhã, ou depois eu passo para vocês no Swap e no WhatsApp, tá, gente? Deixar esse mapa ele com uma definição maior. Aqui não deu para colocar porque ele é um mapa muito grande e na aula ele quase não aparece muito bem, né? Ele acaba perdendo definição. Aqui no Brasil, para vocês terem ideia, né, dos tipos climáticos, o AF está bem aqui nessa região aqui, que é não tem estação, praticamente não tem estação seca definida, ele é chuvoso praticamente o ano inteiro aqui, né? A WE, então todos os As aqui são da região equatorial, né? Uma região geralmente quente e úmida, tá? E os CW estão aqui, olha. E também pega uma parte aqui do Cerrado também, essa parte dos As aqui, né? O BSH, lembra do BSH? Que é o tipo de clima semiárido, que pega uma boa parte do semiárido e pega o quê? Pega o clima aqui da Caatinga. Aqui, perdão, aqui é o AW tracinho em cima, tá? Que também é um clima equatorial, tá? Então aqui pega o clima da Caatinga. E depois nós temos os climas tropicais, CWA, CWB, né, que estão aqui, né? Olha só.
CWA, CWB. Aqui próximo da nossa região, deixa eu pegar aqui nossa região aqui, é o CFA e o CFB. Né? Este e este. Nós pegamos a região aqui do Paraná. Paraná, Santa Catarina. E o Rio Grande do Sul quase todo é CFA. Tá? Então, esse é um mapinha de mais ou menos dos tipos climáticos de acordo com o Köppen, aqui do Brasil. Tá? A classificação de Thornton-White. Uma ferramenta útil e simples dos estudos climáticos é a elaboração do balanço hídrico climatológico normal de um local ou região. Né? O BHC, corresponde a informações de disponibilidade hídrica ao longo do ano, pelo cálculo do excedente, né? Deficiência, retirada e reposição hídrica do solo. Então, a classificação de Thornton-White é um pouco mais complexa do que a classificação de Köppen. Então, por isso que Köppen é mais utilizado para fazer essa classificação a nível global. Tá? A de Thornton-White, ele é mais utilizado para fazer pode ser feito em grandes espaços, mas ele pode ser trabalhado muito em pequenos espaços, inclusive para a agricultura. A agroclimatologia utiliza muito a classificação de Thornton-White. Tá? Tem-se também a visão da disponibilidade térmica pela EPT ou pela ETR, que são a quantidade de energia que é produzida através pelo balanço de radiação que a superfície recebe. Exceção desse tipo de BHC exige, na sua estimativa, mais simples, não somente a temperatura do ar e a altura pluviométrica. Por esse motivo, esse método tem ampla aplicação em agroclimatologia e em estudos geográficos, né? Mas estudos mais aprofundados. Ele não é muito utilizado na classificação genérica dos espaços geográficos mais amplos. Tá? Então, essa classificação de Thornton-White, ele utiliza índices calculados com base no balanço hídrico climatológico normal. A partir de valores anuais, são definidos os seguintes índices ligados à disponibilidade hídrica, né? Índice hídrico, que é IH, excedente ETP, né? Dividido por 100, índice de aridez, né? E índice de umidade. Né? Então, você acaba utilizando esses índices, utiliza essas fórmulas, e geralmente em geoprocessamento essas fórmulas já estão dentro do programa de geoprocessamento, é só você jogar os valores do índice, que ele já dá isso já de forma espacializada, tá? Dá para fazer manualmente, só que mais complicado. E, com base no índice de umidade, Thornton-White, né, definiu-se os tipos climáticos com os índices de aridez hídrico, né, e os subtipos, né. Então, aqui tem os tipos climáticos de acordo com Thornton-White, tá? A, B, B1, B2, B3, B4, B3, B2, B1, C2, C1 e D e E. Então, esses são os tipos climáticos de acordo com Thornton-White, tá? Eu não vou entrar muito nele, que a gente quase não usa ele, inclusive não é utilizado nem no ensino de geografia, né? Eles vão trabalhar com os alunos no ensino fundamental e médio, vão trabalhar geralmente com Köppen, classificação de Köppen, tá? Mas é só para vocês verem os tipos climáticos de acordo com ele, tá? Desculpe, quando eu peguei essa imagem, joguei na tela, ela acabou se distorcendo. Não achei nenhuma outra imagem melhor que ela, tá? Isso era só para vocês verem, tá? Mais ou menos como é que era essa classificação. E por hoje é só, gente. Tá? Amanhã eu vou tentar trabalhar com vocês com alguma coisa um pouco menos teórica, tá? Como eu tenho combinado com vocês. E amanhã eu passo para vocês como é que vai ser a nossa aula, que não vai ser uma aula tão teórica, beleza? Pessoal, agora deixar um tempinho para vocês fazerem alguns questionamentos, tirar as dúvidas de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo, gente? Acho que hoje eu dei uma corridinha, porque eu queria terminar essa aulinha hoje mesmo. Não sei como é que foi para vocês. Eu não vou cobrar de vocês essa parte de quantificação, tá, gente? Que isso aí seria uma parte mais avançada da climatologia. Então, o que me interessa é que vocês conheçam
essas formas de classificação climática, depois a gente acaba usando elas, e eu vou ter outra aulinha que eu vou trabalhar com vocês classificação, e eu vou passar um textinho para vocês sobre classificação climática de Köppen, tá? Que é mais utilizada. Também já tem esse textinho, eu vou deixar amanhã para vocês no Swap e vou mandar também no e-mail de vocês, tá? Então, vou deixar todo esse material disponibilizado para vocês. Beleza, pessoal? Então, até amanhã. Amanhã, então, a gente vai estar nesse horário aqui e vou pensando o que a gente vai fazer para não ser uma aula teórica, beleza? Como eu combinei para vocês, não vou dar aula teórica todo dia. Então, eu vou estar espaçando a aula teórica e algumas coisas para a gente discutir. Ou ver um texto. Estou pensando em... Eu ver se eu consigo achar o filme do Al Gore. Não sei se vocês já assistiram. Uma Verdade Inconveniente. Todo mundo já assistiu aqui? Ou vocês querem assistir de novo para discutir ele? O que vocês acham? É um vídeo assim, como eu falei para vocês já anteriormente, é um vídeo bem... o cara tá vendendo o produto dele, né? Ele tá dando consultoria e tudo mais, né? Mas deixar o sensacionalismo de lado, é um vídeo muito interessante que fala sobre a questão das alterações climáticas no mundo. Eu vou procurar ele e vou passar para vocês amanhã, beleza? Quantos minutos aproximadamente? Hã? Quantos minutos aproximadamente? Eu não lembro quanto que é, porque já faz anos que eu não assisto esse filme. Na verdade, é um documentário, né? Do Al Gore. Chama-se Uma Verdade Conveniente. Tem um livro também que ele escreveu, Uma Verdade Conveniente, em cima do documentário dele. Eu não me lembro se tem 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Mas se for muito tempo, eu deixo para vocês o link para vocês assistirem e a gente discute ele depois, né? Aí você assiste com mais tranquilidade, nada assim, gente, nada no sufoco, né? Tudo que eu quero fazer com vocês, eu quero fazer uma coisa bem tranquila, para que vocês tenham um pouco de prazer também nas aulas, né? Não seja algo que vocês fiquem pensando, hoje é a aula do professor Ricardo, que desanimador. Eu quero que vocês se animem para ter a aula comigo, né? Para nós aprendermos junto nesse processo. Que é um processo novo para mim também. Beleza, pessoal? Quem não deixou um oizinho, deixou um oizinho para mim fazer a chamada depois, tá? Coloca um oi, fala que estou aqui, presente, tá? Se não escreveu. Beleza? Até amanhã, então, pessoal.